Cantares, capítulo 2, versículo de número 15, a palavra do Senhor diz assim: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu vou ler novamente, amém? Cantares, capítulo 2, verso de número 15. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Pai, no nome de Jesus, mais uma oração eu faço e peço agora, meu Deus, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Que eu não venha, Senhor, com palavras de persuasão humana, como diz o apóstolo Paulo, mas com o poder de Deus, o poder da palavra que transforma, que cura e que liberta cada um de nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra venha entrar nos nossos corações, abrir o nosso entendimento e nos fazer, Senhor, cada vez crentes mais produtivos e fervorosos para o Senhor. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se sentar, irmão, em nome de Jesus. O texto que nós lemos, irmãos, ele retrata esse livro de Cantares. Ele é um livro, ele entra na parte dos livros poéticos, os cânticos de Salomão. E você vai ver aqui vários ensinamentos a respeito do relacionamento entre marido e mulher. Várias passagens que demonstram esse amor, a forma como o homem se relaciona com a mulher, essa liberdade, esse relacionamento, esse amor puro que deve existir entre um casal. Isso de forma literal. De forma simbólica, ele simboliza a relação da igreja com o Senhor. Que isso é o casamento. O casamento que funciona, bíblico, o que o marido pensa? Ele é o cabeça e a esposa é o corpo. Ele faz a parte do Senhor em proteger quem? A sua igreja, que é a sua esposa. Amém? Então, nesse entendimento, nós entramos no capítulo 2 de Cantares. E o verso de número 15 faz uma colocação. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas. O que são as vinhas, irmãos? São plantações de uvas, plantações frutíferas que trazem alegria, que trazem rentabilidade, que trazem satisfação. Amém? Então a palavra, a exortação a ordem apanhai as raposas. Mas você fala, irmão, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você percebe que ele fala raposas e as raposinhas. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa e uma frase muito, muito costumeira, talvez você já ouviu isso alguma vez, ninguém tropeça em pedra grande. Nós tropeçamos nas pequenas. Está vendo uma rocha enorme. Você não vai lá e vai tropeçar nela, porque você está vendo, é visível a você. Você tropeça em qual? Na quininha da cadeira, na pedrinha ali que está fora do prumo, você dá uma tropicada nela. Não é isso? Nas pequenas coisas é que nós caímos, nos pequenos obstáculos. E isso também remonta a esse texto. Pegue as raposas e as raposinhas. Por quê, irmão? Isso mostra que as pequenas brechas que nós damos são invadidas por essas raposas. As vinhas, os campos, eles dão os seus frutos. E por que tem que pegar a raposa? Agora eu tenho que explicar para você entender. A raposa, irmão, a raposinha, ela entra e ela come as raízes das plantas. Fica ligado aqui, irmão, olha só. Ela pega e ela destrói as raízes por baixo da terra, aonde ninguém vê. A raposinha vem, infiltra, come as raízes, detona tudo. Quando você vê, a planta em cima aconteceu. Acabou. Vai morrendo, vai acabando, vai murchando. Por quê? Porque a raiz já foi comida. A raiz já foi destruída, já não tem mais. Só tem a parte de cima. Só tem aquilo que é extra solo.
que cresce por cima do solo. Mas com o tempo, o que acontece? Sem raiz, a planta, ela morre. Então a ordem é: apanhe, pegue, como diz aquele desenho, né? Capturem essas raposas. Por quê? Elas causam danos gigantescos. Irmão, as grandes, sim, mas as pequenas também. Uma aplicação disso é: os pequenos pecados que nós permitimos causam grande dano lá na frente. Se você desviar, irmão, dentro de uma construção, 1 milímetro, 1 milímetrozinho aqui, começo na base, na fonte, vamos começar uma medição. Você errou um ponto aqui. Lá na frente, daqui uns 2 metros, 3 metros, você já vai ver que ele é maior. Você já vai ver que deu uma diferença, deixou o muro torto, deixou a parede torta. Por quê? 1 milímetro fora vai dar uma diferença lá na frente. Um pecado cultivado que foi comendo a raiz, mas isso aqui não tem problema. Lá na frente ele causa um estrago. Mas é 1 milímetro, irmão. É só um negocinho. Lá na frente haverá um maior dano. Por quê? Esses pecadinhos, eles vão comendo as raízes. Eles vão acabando com as vinhas. Eles vão destruindo a nossa espiritualidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, até que chegue o dia que você, como uma árvore plantada, até que um dia você tomba, até que um dia você cai. É uma frieza que esses dias eu vi uma colocação muito, muito aparente, muito oportuna para hoje. A moça falando como é que as pessoas saem da igreja. Ela e o marido dela, falou: com a gente foi assim. Nós faltamos um culto, depois um dia estava frio, depois chegou a visita na hora, depois não sei o quê. Mas irmão, isso é inofensivo. Isso não... Aí depois chega um dia, acontece um problema. Isso, um dia, 2, isso acontece com alguns casos que são justificados, mas olha esse versículo em si. Cuidado com as raposinhas. Nós devemos tomar cuidado em toda área. É um dia sem orar, é um dia sem perdoar, é um dia sem pensar na palavra. As raposinhas estão ali, comendo as raízes aos poucos. Logo ela tomba. Logo aquela árvore ela não tem sustentação. E elas caem. Mas parece insignificante. Não é um dia que eu não orei. Não, é um dia, irmão. É um dia que a raposinha foi lá e comeu um pedaço da raiz. Passa 2, 3 dias, ela vai lá e come outro pedaço da raiz. Passa mais uns 2, 3 dias, uns 4 dias, ela vai lá, come outro pedaço da raiz. Ela está sendo alimentada, ela está destruindo a vinha. E nós não estamos percebendo. Aparentemente insignificante, mas elas causam um grande dano. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós temos que pegar da palavra de domingo a vigilância e a oração e colocar isso sempre em prática. Preciso vigiar. Aonde estão as raposinhas na minha vida? Aonde elas estão alocadas? Tem um monte de gente lotado de raposa na raiz. Lotado, ele é uma árvore, você está plantado em Cristo, amém? O Salmo 1 diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, junto ao rio, não é isso? Estamos plantados ali. Agora, o que é que tem na nossa raiz? Está limpa? Está protegida? Está amargada? Não dê brecha para as raposas. Não dê brecha. Quanto ao contexto judaico, quanto ao contexto do que a Bíblia foi escrita, isso aqui para eles era primordial. Ninguém gostava de ser comparado a uma raposa. Jesus chama Herodes de raposa. Por quê? Ele viu o seu benefício próprio em detrimento de matar o inocente. Nós temos que tomar cuidado com isso aqui, que é uma aplicação muito simples na vida pessoal. Pequenos pecados ou atitudes que podem destruir sua fé, a sua integridade ou a sua comunhão com Deus. Não, estava cheio de crente, lotado de raposa. Você percebe no linguajar,
é um palavrãozinho, chulinho aqui, é uma conduta estranha ali, é um pensamento meio obscuro lá. Sempre você percebe, você fala, esse aqui tem raposa na raiz. É um com pensamento meio exagerado de uma. Você olha e fala, não, mas é raposa. Logo vai tombar. Sabe aquele. Eu tinha um amigo que falava assim: Satanás ele inventou duas coisas. O nada pega e o nada vê. Essas são as duas palavras que ele inventou. Mas isso aqui não nada a ver, irmão. Nada a ver. Dá para falar isso. Porque algumas, por exemplo, algumas palavras não são palavrões. Não são palavras torpes, mas devem ser erradicadas do nosso vocabulário. Algumas atitudes, por exemplo, pode falar, não, isso aqui não tem nada a ver, mas deve ser tiradas. Por quê? Não condiz com a nossa condição de cristão. Mas não é um palavrão, mas condiz. Isso aqui, com o tempo, não pode virar algo melhor, ele não pode ser aprimorado e virar algo carnal, algo pode. Então, tira, apanha. Não é toque. Você percebe que a ordem não é espante, apanhe ele, pegue ele e mate ele. Apanhe as raposas e as raposinhas. Não dê brecha. Por quê? Porque as nossas vinhas estão em flor. Eu acho que é o John Piper, ele fala assim: 2 horas de conversa do crente que não vigia e o ímpio, ele destrói 2 semanas de um trabalho pastoral. A Bíblia diz: as más conversações corrompem o bom costume. Eu gosto de pensar, e tentando passar pano para nós, que também a contramão desse versículo é: as boas conversações corrompem o mau costume. Mas isso é quando? É quando aquele que está numa boa conversação está vigilante e em oração. Aí ele não cede à tentação, aí ele não permite que a raposa entre em suas raízes e o faça ser destruído. Amém? E o faça ser... Irmão, Paulo aos Gálatas, ó Gálatas insensato, quem vos conduziu a retroceder na fé? Quem vos conduziu a dar ouvido a outro evangelho? Quem que fez isso? Quem que colocou essas raposas nas suas raízes que eu plantei com tanto carinho? Elas já estão em flor. Você está aqui hoje, irmão. Você tem sua vinha. Sua vinha, a sua árvore frutífera cristã. Qual é? A sua vida. Você tem ela em Cristo, enraizada, você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com os irmãos, você tem comunhão com a igreja, você tem um ligamento espiritual com o Senhor. E as raposas? E as raposas? São elas que por vezes te impedem de perdoar, são elas que por vezes te impedem de ser mais frutífero, porque sempre ela vai comer a sua raiz. Pegue essas raposas e acabe com elas. Em Mateus, Jesus diz assim: se o seu olho te faz pecar, qual é a solução ali? Vai fazer cirurgia de catarata? Não. Você entra na fila do SUS lá para tentar um colírio melhor? Não. Se o seu olho te faz pecar, arranque. Não negocie com ele. Não tenha comunhão com ele, porque ele é a sua raposa. Se é a sua mão, arranque. Se é o seu pé, acabe com aquilo que te faça cair, regredir na fé, acabar com a sua comunhão, destruir a sua comunhão. Não, mas é só um negocinho. É insignificante, irmão. Não tem. Hoje pode não ter grande dano, mas lá na frente ele vai te destruir. Paulo Júnior falava assim: mate o seu pecado
ou ele vai matar você. Mate a sua raposa, ou ela vai comer a sua raiz. É simples entender isso. Você pode olhar, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, ela traduziu esse versículo assim, ó. As raposas e as raposinhas estão arruinando as parreiras que estão começando a dar uva. Irmão, você está aqui, está ouvindo a palavra, está crescendo na fé, mas um belo dia você está lá tranquilo, vem alguém e joga uma palavra na sua mente. Só joga lá, só dá uma mordida na raiz. E você fala, quer saber? Não estou mais muito afim de ir na igreja, não. Mas você já está caminhando aqui com a gente há quase 3 anos, né? Você já está na fé, você já está convertido, já batizou, está caminhando. E que é isso? Você já está dando as suas uvas. As parreiras que estão começando a dar uvas. Você já renunciou muita coisa. Já deixou muita coisa para trás. Você está caminhando. Você está dando frutos agora. Mas um belo dia, você vai lá e recebe a visita da raposa. E essa raposa começa a arruinar essas parreiras. Não é assim que acontece? Você tropeça em pedra grande? Não. O diabo aparece para você de chifre? Todo tenebroso, todo estranho? Não. Ele aparece nas pequenas raposinhas. Ele aparece nas pequenas oportunidades, nos pequenos deslizes. Isso aqui não tem problema. Isso aqui é só hoje. Isso aqui é só nessa oportunidade. Daqui quando você vê, irmão, você já está enrolado no problema até o tutano. E aí é tarde demais. Aí a queda é inevitável. A tradução viva diz assim, capturem todas as raposas, essas pequenas raposas, antes que elas estraguem as vinhas do amor, pois as nossas vinhas estão florindo. Imagine que você é o dono de uma grande plantação. Aí você viu que tem uma raposa lá. O que você vai fazer com ela? Você vai catar. Não vai. Você não vai arrumar alguém, você falou, eu não consigo, não. É muito grande. Chama mais gente. Esse problema que eu estou enfrentando aqui são muitas raposas, então eu preciso de mais gente para isso. A igreja é a mesma coisa. Irmão, a minha vinha, ela tá cheia de problemas. Eu tenho problema em casa com a mãe, com o pai, com o meu irmão, eu não falo com o meu tio, eu não tenho problema no serviço, eu tô perdido, as raposas estão todas em cima de mim. Eu peço ajuda para isso. E não é isso que a Bíblia nos orienta? Comunicai os vossos problemas aos santos, para que eles orem com você. Assim deve ser o nosso pensamento em respeito à nossa vida espiritual. Tem gente que só tem a vinha. A vinha está lá, murcha, toda já capenga. Por quê? Porque as raposas já invadiram os vinhais. Aonde você olha tem uma raposa. Sai uma lá, sai outra aqui, pula uma lá. Tá cheio. Raposa grande, raposa pequena. Tá cheio. Não continue com essas raposas. Tire. Examine. Irmão, de verdade, eu acredito que não é difícil examinar o problema. Não é difícil. Por quê? Você tem uma lente ampliada dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Irmão, não é possível que você não sente. Não é possível. Você erra, peca, falha e não sente nada com isso. Às vezes você pisa fora e devia ter feito isso. Joga o chiclete fora do carro e fala, deixa eu lá buscar. Tô pulando o ambiente do meu Senhor. Não, negócio assim. Eu falei grosso com o irmão. Esse dia eu comentei com a minha esposa uma frase que eu vi daquele pastor Josué Gonçalves. Ele falou, a frase que ele disse era: quem carrega o céu não deixa marcas do inferno na terra. E, nossa, que pedrada, hein? Essa aqui foi para estragar o velório.
Quem carrega o céu não deixa marcas do inferno na terra. É forte, né, irmão? Não é forte? É forte. Aí ele disse, olha o testemunho dele. Corajoso. Ele falou que ele estava no aeroporto, chegou para gravar um podcast lá, e ele queria um café. Também brigaria por um café, mas isso é um outro assunto. Ele chegou e falou para a atendente assim, eu quero um café. Ela falou, moço, tem 4 na frente do senhor. Ele falou, não, mas eu tô com pressa. Me passa na frente. Tô atrasado, não posso esperar. Quero café. Moço, não tem como passar o senhor na frente, tem mais 4 pessoas aqui para ser atendido. Ah, ele falou que ele levantou para, então fica o seu café, eu não quero mais. Foi para gravar. Na antessala do podcast, esperando a hora dele entrar, o Espírito Santo deu essa pedrada nele. Quem carrega o céu não deixa marcas no inferno na terra. Gravou o podcast, voltou, foi lá na cafeteria, achou a moça que tinha atendido ele, sentou com ela e falou assim, moça, me perdoe, porque eu falhei com você. Ela olhou para ele e falou, mas quem que é o senhor? Mais cedo eu vim aqui pedir um café. Você não me deu o café, eu te xinguei. Saí bravo aqui, fui arrogante com você, fui intolerante com você. Me perdoe. Ela, não, senhor, não tem problema. Me perdoe, porque eu carrego o céu. Eu não posso deixar essas marcas do inferno por onde eu passo. Tá vendo? Ele conseguiu. A raposa mordeu a minha raiz agora. Ela pegou. Ela veio, ela se apresentou na vinha, mas eu a capturei antes que ela fizesse maior estrago. Imagina, irmão, um homem, né, dessa envergadura, desse nome, você imagina um rastro infernal que não ficaria. Essa moça, olha, esse dia o pastor foi lá, não deu o café dele, me xingou, tá vendo? Olha que problema, olha que destruição na vinha desse homem que sobreviveria sobre uma palavra. Mal colocada. E acabar, talvez, com o bom testemunho dele, pelo menos naquela situação. Nós devemos olhar, analisar como um bom vigia. Vou usar um exemplo aqui do domingo passado. O vigia na torre. Ele vê um menino, tranquilo, chegando. Quem assistiu o Sniper americano aqui vai saber. O menino, irmão, inofensivo. O sniper lá com a sua arma, aquele menino é inofensivo. Aquele menino, ele destrói, ele mata outras pessoas. E aquele homem fica em pânico. Por quê? Ele não atirou. Ele não atirou. Talvez nós hoje estamos na torre de vigia. E você está vendo. Está entrando um homem aqui. Ah, mas ele é magrinho, ele não tem arma, ele não tem nada. Mas talvez dentro do bolso dele, dentro da bolsa dele, tem explosivos que vai entrar no seu exército e vai explodir a sua tropa. Mas você deixou entrar. São as raposinhas. Elas estão indo, estão falando, não, mas isso aqui que eu falo, mas isso aqui não tem problema não. Isso aqui é só uma brincadeirinha. É só um modo... Irmão, saiba a hora de parar. Saiba onde é o limite que você pode ir. Eu tenho um monte de amizade com pessoas de todas as espécies que você imagina. De ateu, de ímpios, né? De pessoas de todo jeito que você imagina. Nós vamos caminhando. Nós vamos indo, nós vamos conversando. Começou o negócio, aqui deu pra mim. Daqui pra lá a raposa já vai entrar na minha vinha. Então até aqui, beleza? Vem pra cá. Saiba discernir. Até que ponto você pode ir na conversa. Tem que conversa tranquilamente. Não é porque ele solta um palavrão que você vai soltar outro atrás. Jesus disse, eu oro não para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não vai tirar, você vai conviver com toda classe de pessoas. O que você tem que saber? Aonde estão as raposas? Detectá-las, capturá-las e acabar com elas. Apanhar essa raposa é uma atitude, irmão, ativa e urgente. Não pode esperar o tempo, mas tem que agir com firmeza. Com o tempo eu melhoro. O texto que eu falei mais cedo aqui, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, é uma promessa de Deus. Sim, é uma promessa de Deus.
Mas você não precisa esperar a vida toda para vencer um pecado que você já pode ter vencido. Não, até o dia que o senhor voltar, larga esse cigarro. Irmão, você já tá tendo chance. Deus já está tratando com você. Deus já está conduzindo você para o arrependimento, para dar graça, para que você vença isso. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tem pregado. É o que Jesus diz em João 15. Nós temos que olhar para nós e lutar contra isso. Por isso que, às vezes, o crente ele não consegue, ele não tem firmeza. Por quê? As raízes dele estão cheias de raposas. Destruindo, acabando com ele. 1 Coríntios 5,6, Paulo escreve: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Ou um pouco de fermento leveda toda a massa? É um pouquinho, irmão. É um pouquinhozinho só que você precisa. É um deslizezinho que vai tirar você do prumo. Que já vai começando a ganhar o espaço. E assim nós somos. Você saiu do trilho, ele descarrilha o trem inteiro. Não dê brecha. Não dê mais. Olha, busca isso. Procura. Qual é o padrão? Onde eu tenho que me encaixar? Aonde que eu estou deixando essas raposinhas entrar? Principalmente na nossa mente. Aí na mente. Você pensou um negócio aqui. Isso já transforma no dobro, no triplo. Quando você vê, você já está um ateu. Já, não, mas eu não sei nem no que acredito mais. Já está fazendo oração para santo ali. Já vai embora. Já descarrilhou tudo. Não, calma. Entrou uma raposinha, pega a raposa. Mata ela. Aqui não, Satanás. Aqui não. Na minha mente, não. Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Era cheio de raposa, agora não tem mais. Eu era tribulado, ansioso, depressivo, era nervoso, era isso. Hoje não mais. Um pouco de fermento leveda tudo isso. Por isso, não dê brecha para fermentação. Não dê brecha para essa raposa. Hebreus 12:1. Diz a mesma coisa. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, ou de toda raposa que possa entrar na nossa vinha. Isso deve estar sempre em evidência, em testemunho. Eu não posso ficar preso nessas pequenas coisas. Irmão, olha para a sua vida, analisa, vê como é que está. Deve ser orientado, deve ser olhado, por quê? Livre do que atrapalha e do pecado que nos envolve. É assim. A raposinha vem, vai destruindo, vai acabando, e isso vai envolvendo todo o corpo. Quando vê, já não está nem andando, quanto mais correndo com perseverança a corrida que é proposta. Não vai. Não vai. Isso dentro de casa. Você pega o relacionamento entre marido e mulher. A traição começa já logo no ato consumado? Não. Começa com um olhar, começa com uma desconfiança, começa com uma raposinha que entra, com uma palavra, com uma mensagem. É assim. O homem, a mulher já olha o homem, não, meu marido, nossa, com 20 é de um jeito, mas com 30, pronto. Mas com 30, com 40, nossa, que virou isso, meu Deus. O marido olha a mulher lá com 40, 45, não casei com isso. A raposinha ali, ó. A raposinha já entrando nas raízes dele. Você acha que é coisa gigante. Não é, irmão. Pequenas coisas sendo dado espaço para elas acabam com uma vinha. Às vezes o casamento, 50 anos de casado, os filhos tudo criado, casa já pronta, carro, era só curtir a vida. Aí o marido fica louco, as pessoas igual de frente, a mulher também já pronto. As raposas foram entrando por todos os lados e não teve um vigia na torre para capturar essas raposas e acabar com elas. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Irmão, você está aqui na igreja,
está sendo bem tratado, está sendo bem cuidado, está ouvindo, para a glória do Senhor, uma boa palavra, está crescendo espiritualmente, está avançando. Não dê lugar para o diabo, irmão. Não deixe que ele plante coisas na sua mente. Não deixe que ele plante coisas no seu coração. Limpe, tire essa pose. Busque sempre a conversa, busque sempre a resolução dos problemas, porque é assim que nós caminhamos nesse mundo. Toda hora vai ver uma raposa querendo invadir sua vinha. Pensa, irmão, a vinha bonita, frutífera, cheia de uva. Você acha que ela não vai atacar? Aí você fala, mas parece que os outros não têm problema. Quem que vai atacar a vinha podre, irmão? Não tem uva, não tem fruto, não tem nada. Você acha que a raposa vai fazer o que lá? Não que ela já comeu tudo? Por isso que você é atacado. Por isso que você passa por tentações, por lutas. Vinhas. Você tem relacionamento com Deus. O inimigo não quer isso, meu filho. Ele quer que você caia, ele quer ver você prostrado, ele quer ver sua vinha destruída, e para isso ele envia as raposinhas. Elas não vêm por cima, elas vêm por baixo. Ela vem nas brechas. Ela vem onde ninguém vê. Ela vem no secreto. E quando ela vem no secreto para tentar pegar o crente, aonde que ela encontra esse crente? Lá no secreto, orando ao Senhor. Oh, Jesus, Senhor, dá graça, Senhor. Eu estou vendo que a raposinha está tentando entrar aqui. Senhor, me livre dessa tentação, me livra do mal. E assim você vai vencendo em comunhão com o Senhor, em graça, em sabedoria, vai prosperando. Cada vez mais sua vinha está bonita, está frutífera. E isso é o quê? Eu estou falando de planta, não, eu estou falando da sua comunhão com o Senhor. O inimigo não acha brecha. A Bíblia diz que ele está ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Amém, irmãos? Eu estou caminhando para o fim, para você achar que está acabando, e eu quero contar uma história. Eu coloquei a pregação, embasei os textos, mas eu quero dar um exemplo prático de uma história. Chama O Buraco no Casco do Barco. Um homem comprou um pequeno barco para pescar no lago. Um dia, antes de sair para pescar, ele percebeu um pequeno buraco no casco, pouco maior que a cabeça de um prego. Pensou consigo mesmo, é tão pequeno, vai fazer diferença. Entrou no barco, jogou a âncora, lançou a linha e esperou os peixes. Aos poucos, o barco começou a encher de água, bem devagar. Primeiro, ele ignorou. Depois, tentou tirar a água com a mão, mas era tarde demais. O pequeno buraco que ele desprezou estava enchendo o barco e afundando a sua pescaria. Ele teve que nadar de volta, envergonhado, sabendo que não foi o lago que o afundou, nem os ventos, nem uma grande tempestade, mas algo pequeno que ele escolheu não consertar. Você imagina você voltando agora, depois de ter caído nos pecados da vida, né? Chateado, com aquela dor na consciência. Quantas vezes o Senhor me alertou disso? Quantas vezes eu fui alertado disso? Quantas vezes Deus me cobrou? Quantas vezes Deus foi lá, tocou em mim? Eu saía do culto, às vezes constrangido, até meio chateado, mas eu sabia que era Deus que conhecia a minha vida me cobrando. E eu achei que não tinha importância. Eu achei que era só mais um culto sem ceia. Eu achei que era só mais um irmão que ficaria na minha lista negra. Eu achei que era só mais um dízimo que eu não daria. Eu achei que era só mais um sorriso que eu não dei para alguém. Mas não, já era o meu coração, que já estava endurecido, que estava cheio de raposa. Deus me avisava, Deus falava, olha, aqui tem buraco, a água vai entrar por aqui, o seu barco vai afundar. Mas eu não dei vazão. Eu não dei ouvidos à voz do Senhor. E o que diz a palavra? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Essa é a diferença
do velho homem para o novo homem. O velho homem ele não quer saber. Pecou, pecou, tá tudo certo. O novo homem não. Paulo diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. Ele mostra a contradição ou a oposição de um com o outro. Irmão, você hoje tem relacionamento com o Senhor. Você tem a vinha para cuidar. Relacionamento nosso com Deus já está produzindo frutos. Não está? Você já não é uma pessoa mais sábia desde que conheceu o Senhor? Você já não teve um crescimento, um avanço? Você já não teve uma experiência com Deus? Não perca isso por causa de raposinhas dentro da sua vida. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.